Valeu. Então, você tem a sua, ordenamento jurídico mais elevado, que é a Constituição, definindo isso. Então, a gente precisa criar um conjunto de leis que a gente já viu nas outras aulas, que vão garantir toda essa questão desses estudos e de prevenir, reduzir ou compensar essas ações em relação ao meio ambiente. Também no artigo 23 da Constituição, né, que é competência dentro dos estados, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, né, e paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Também, proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer uma de suas formas. Então, eu tenho lá dizendo que eu tenho que as atividades potencialmente poluidoras devem ter estudos de seus impactos, mas também, se voltar lá no artigo 3, que é a competência da União, ela tem que proteger o meio ambiente. Então, a União tem esse papel de proteção, né? Como preservar as florestas, a fauna e a flora. E aí existe uma lei complementar, 140 de 2011, que fica as normas nos termos do inciso 3 e 4 e 5, que são esses aqui, né, do artigo 23 da Constituição, para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Porque, assim, não adianta a Constituição, e isso a gente tem em outras questões, na geoinformação, na cartografia, isso acontece na geografia, se diz que é competência da União e tudo, mas não, não define essas normas com mais rigor. Aqui você tem, através dessa lei complementar, a cooperação entre esses entes nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum entre eles, tá? Associados à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição de qualquer de suas formas e à preservação das florestas, faunas e flora, como está, né, no artigo 23, né? E ele altera a política, isso aqui já altera uma lei que já vai alterar a política também. E para fins desta lei complementar, e já entrando na lei 140, essa lei complementar, ela define o licenciamento, e aí você vai ter, em alguns casos, em algumas legislações, normalmente as leis, elas partem considerando, considerando, para essa lei, considera que, e aí ela apresenta, isso tem licenciamento em algumas coisas, com pouquíssimas diferenças, mas tem, para essa lei, que o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo, a gente vai ver mais à frente, que é o procedimento administrativo, destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que se utilizem de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, né, essas atividades empresariais, ou capaz, né, efetivamente poluidora, potencialmente ou capaz de poluir sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Tá? Então, o licenciamento é esse, é um procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que se utilizem de recursos ambientais que possam, ao utilizar esses recursos, causar, né, efetiva poluição ou potencial poluição, degradação daquele meio ambiente. E aí ele vai definir, no caso dessa lei complementar, as ações administrativas que competem a cada um daqueles entes, ou seja, a União. Então, primeira questão é promover, e aí está lá, né, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Em que nível? Localizados ou desenvolvidos conjuntamente entre o Brasil e países limítrofes. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona economicamente exclusiva. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Localizados ou desenvolvidos entre dois estados, né? Ou mais, dois ou mais. De caráter militar, ou seja, dentro das ações militares. E aí você tem até uma lei específica para essas ações. Então,
quem é o ente público que vai fazer o processo administrativo para o licenciamento. Nessas condições, é a União. Ups. Ah, tá. Bom, se é a União, legal, é a União. Então, é uma pergunta que se tem muito. Quem é a instituição? Que é a União, a gente tem isso muito forte no demarcação dos estados, dos limites dos estados, né? Se diz que é competência da União a demarcação dos estados, mas ela não tem, em momento nenhum, nas leis infraconstitucionais, dizendo quem cuida dos limites dos estados é o Instituto tal, sei lá. No caso dos municípios, tem. Né? Os municípios é a competência dos estados e ele é feito em alguns pela Câmara dos Deputados, outros é feito por algumas secretarias específicas. Nesse caso, quem é? Então, tem uma resolução do CONAMA, de 97, que compete ao IBAMA, né, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei do Política Nacional de Meio Ambiente, de empreendimentos e atividades com significado de impacto ambiental no âmbito nacional, regional, a saber. E aí tem uma relação lá da descrição. Lembrando que na Política Nacional de Meio Ambiente, ela também trata, né, como fala ali no artigo 10, no artigo 9, são instrumentos da política, a gente viu alguns, e é um instrumento da política, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. E, no artigo 10, né, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizando recursos ambientais, da mesma forma que tem lá na lei complementar, que altera essa aqui, efetiva ou potencialmente poluidora, ou capaz de, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, depredação, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Essa redação aqui mudou para esta aqui. Né, que altera o artigo 10 da 81. Tá? Mas a política tem esses dois artigos que tratam da questão do licenciamento como instrumento e de qualquer implantação, instalação, ampliação, construção, funcionamento, o que for, de estabelecimentos que usem recursos naturais e que possam efetivamente ou potencialmente fazer degradação do meio ambiente. Tá? Também dentro lá daqui da lei normativa, o que compete aos estados. Então, você tem promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizados de recursos naturais, a mesma coisa, né? Que causam degradação ambiental, ressalvados os dispostos no artigo 7, que é o da União, e o 9, que são dos municípios. E o dos municípios, ele também faz a mesma coisa, e no que se refere à parte de licenciamento, né, que possam causar impacto, com forma de tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerando os critérios de porte potencial. Então, você tem aqui na lei complementar uma classificação ou uma distribuição de competências para esse processo administrativo do licenciamento ambiental. Tá? E é importante dizer que o licenciamento, esse procedimento administrativo, ele só pode ser feito por um ente federativo. Eu não posso ter licenciamentos do mesmo empreendimento feito por diferentes entes, pela União e pelo Estado. Só pode ter um órgão que vai prover esse processo administrativo para o licenciamento. Tá? E é o que, dentro dessa lei complementar, define os papéis de cada um dos três. O licenciamento ambiental é uma manifestação de poder de polícia ambiental do seguinte: é uma atividade administrativa pública que limita ou disciplina direitos sobre essa parte, sobre esse assunto. É de interesse ou de liberdade.
regula a prática do ato ou a abstenção do fato, ou seja, quem faz ou quem deixa de fazer. Então, é a atividade de administração pública que vai definir isso. E, ao definir limites, disciplinar direitos, liberdades de uso, isso tudo é feito em razão de interesse público, né, associado à saúde pública e à conservação do ecossistema. Então, a atividade administrativa que limita ou disciplina direitos com interesse na saúde pública e na conservação dos ecossistemas, né? A liberdade de uso, o interesse definido a partir que garanta a saúde pública, a conservação dos ecossistemas, a mesma coisa. Então, é uma atividade administrativa pública que vai definir essas questões, mas com foco no interesse público desses dois itens. E vai disciplinar a produção do mercado, para garantir isso tudo aqui, né? Exercício da atividade econômica ou de outra atividade dependerão da concessão, autorização, permissão, licenciamento do poder público, de cujas atividades possam decorrer da poluição ou agressão à natureza. Tá? Então, essa é a lógica do que se refere a poder de polícia ambiental, ou seja, definir essas questões administrativas com olhar para esses interesses e vai disciplinar essas questões aqui. Tá? Então, o procedimento administrativo, que é o licenciamento, ele é feito pelo órgão ambiental competente, que a gente viu nas suas competências em relação à União, Estado e município e Distrito Federal, no que se refere à localização, instalação, criação e operação. De quê? De atividades que utilizem os recursos naturais, isso mesmo, e que são poluidoras ou potencial poluidoras. E aí precisa ver qual é o impacto que essas ações vão trazer para as questões ambientais, para a qualidade de vida, como é dito, como é definido lá na Constituição, no direito de cada indivíduo. A atividade ela só é legítima se for licenciada. Atividades que não são licenciadas, elas não são legítimas, elas não são legais. Então, é um instrumento da política de meio ambiente que vai garantir que aquela atividade é legal perante, de uma forma geral, né, mas principalmente com esse olhar da utilização dos recursos públicos e dos seus efeitos em relação ao meio ambiente. Tá? Uma diferença que se tem, né, o licenciamento e a licença, um é um procedimento administrativo e o outro é um ato administrativo, que define esses dois. O licenciamento, né, o procedimento administrativo, é que define a sequência e as atividades, né, com o objetivo de dar efeito ao que está na lei. E a licença é o ato administrativo, é o ato do poder público que vai, através do órgão competente, estabelecer condições, restrições, medidas de controle da atividade. Ele vai dar a licença de uso para aquelas condições ali. Tá? O licenciamento ele trabalha com três grupos. Né? O primeiro, que é o prévio, que é o projeto de viabilidade. Né? Então, antes de qualquer coisa, nessa fase preliminar de planejamento, para o empreendimento, é um estudo preliminar, estabelecendo os requisitos básicos de condições. Então, se você for pensar em qualquer projeto, você faz um estudo preliminar, sempre antes. Então, se você vai fazer um projeto de barragem, você não sai fazendo já o projeto executivo, o projeto mesmo da barragem, porque você vai gastar uma quantidade de recursos e talvez ele não seja viável. Então, você precisa, antes de qualquer coisa, antes de qualquer detalhe, um estudo prévio, né? Que ele é mais preliminar, mas ele vai precisar desse estudo. Ele passa pelo estudo do impacto ambiental, né? Que aborda os aspectos técnicos necessários à avaliação dos impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento, né? Ele faz um diagnóstico que é muito importante, ou seja, quais são as condições atuais, como está agora, exatamente nesse momento, antes do empreendimento existir. Então, é um diagnóstico. Eu preciso disso para poder avaliar e poder gerar simulações. Se eu vou fazer uma simulação do impacto sem ter
aquela atividade econômica ainda ali, eu preciso saber como está o meio ambiente para que eu possa, nas simulações, saber para onde vai caso aquele estabelecimento seja implantado, né? E aí, são essas simulações. A partir do diagnóstico, como são as análises dos impactos? Se acontecer isso, o que se identifica? Qual é a magnitude que vai ter aquele impacto, onde ele vai ocorrer, quais são os impactos negativos que isso vai ocorrer. Então, todo o processo da análise baseado naquele diagnóstico do que aquela atividade econômica pode vir a gerar. Em que magnitude? Quem vai afetar? O que vai ser afetado? Né? E aí, a partir disso, também definido, é possível, a partir dessa análise, a geração de medidas que vão minimizar esses impactos, né, caso isso ocorra. Então, como seria o processo de monitoramento dessas ações que podem gerar esses impactos negativos naquele meio ambiente? Então, é um estudo o estudo de impacto ambiental tem essa finalidade e também fechando, né, no programa de acompanhamento e monitoramento. Então, assim, qual é o diagnóstico que tem, como está na realidade, o que acontece, ou seja, a análise, caso ocorra alguma questão, quais são as ações que têm que ser tomadas e como eu vou monitorar essas possíveis ações para que eu possa prevenir, anteceder aquelas ações. Tá? E também, além do estudo, o relatório de impactos ambientais, né, que deve ser apresentado sempre no fim do processo, né, de análise, com as informações que vão traduzir, e aí é uma questão que é importante, traduzir numa linguagem que possa ser entendido principalmente, que às vezes a gente esquece muito, pelo morador da região. Então, aquele morador da região que vai se beneficiar por uma indústria que vai chegar, que vai trazer empregos, que vai trazer oportunidades, mas que ele possa entender, através desse relatório, o que aquela empresa, ao trazer esse benefício, também pode trazer de prejuízos e o que aquela empresa vai fazer para minimizar esses prejuízos, para evitar que, caso ocorra, como atender, como agir sobre essas questões. Então, ele tem que ser uma linguagem que a sociedade tem que entender também, diferente, né, do anterior. Então, você tem todo, né, os mapas, os quadros gráficos, as demandas técnicas, você vai fazer esse relatório também com esse olhar. Tá? Professor, só falando Diga. aqui um pouco da minha experiência lá com licenciamento também de obras de Uhum. infraestrutura, né? Assim, o foco, né, do órgão, por exemplo, do DENIT, é na obtenção da LI, né? Porque é o que Uhum. vai efetivamente é, permitir que as obras andem, assim, né? E a verdade é que, assim, a fase da licença prévia, que é essa fase de estudos, de apresentação, vamos dizer, de um anteprojeto, ela não existe, assim, né? Porque o que geralmente acontece é já se é licitado um projeto básico e executivo com base, às vezes, num EVTEA, alguma coisa assim, né? Que é Mari, um... Oi. eu acho que o João não tá ouvindo mais, parece que ele caiu. Eu estou Não, ouvindo. Ah, tá? Ah, Tô. beleza. que, por exemplo, agora a gente tem um contrato lá grandão que está sendo gerido em Brasília, que cada uma das regionais, né, do DENIT teve a possibilidade de estudar uma rodovia por completo, assim, né, desde o seu início no estado até o seu fim, para identificar pontos de melhoria e necessidade de projetos e etc. E aí a gente tem esse EVTEA, que é extremamente simplificado, e quando eles vão contratar efetivamente, dar andamento, né, depois desse planejamento estratégico que representa o EVTEA, eles já contratam o EIA e o projeto executivo, sabe? Então, assim, meio que
essa fase de estudos, ela é um pouco da licença prévia, né? Um pouco Negligenciada. negligenciada. E o que acontece é, chega quando começa esse trâmite junto ao órgão ambiental, geralmente já se tem um projeto aprovado, um projeto executivo, ou seja, meio que o traçado já é aprovado, já está Uhum. tudo feito. E assim, já houve um investimento público tão grande nesse projeto, né, de formular essas soluções, de fazer sondagem, de fazer topografia, ou seja, né, fazer um projeto por completo que é uma pressão muito grande para que ele saia da maneira que ele já foi concebido, né? Assim, não É. existe essa discussão, esse momento de discussão. É meio que só. E aí, eu acho que tem até um instrumento específico de justamente você conseguir aliar, né, a fase da prévia com a de instalação, você já, de repente, pular, né, essa etapa prévia porque e que é muito explorado lá, né? Esse licenciamento ambiental específico que eles falam. Agora foi até revogado, né? A portaria que dava essa possibilidade. Mas, enfim, é fogo, assim, né? Porque quando a gente pensa no andamento administrativo e burocrático do projeto, muitas vezes ele não está compatível com o andamento administrativo e burocrático do licenciamento. E isso é uma incompatibilidade que gera muitos prejuízos, né? Nessa questão de discussão, enfim. Aí Tá. é só isso que eu tô vivendo isso agora, inclusive. Eu vou levantar 2 pontos para ver o que você acha em relação a isso. O primeiro, saindo do licenciamento, indo para o projeto da rodovia. Provavelmente, e eu vou botar aí 90 e poucos por cento de chance, se não for 99% de chance, que houve um projeto de viabilidade antes do projeto executivo da rodovia. Certo? Porque a empresa não vai investir num traçado que ela não tem a mínima garantia que vai dar certo. Então, tem muita certeza que ela fez um estudo prévio do traçado para que ela defina faixas que aquilo ali seria viável, né? Qual é o traçado mais viável? E a partir disso ela vai detalhar no estudo básico, depois no estudo executivo. Não é esse. Por Sim, que sim, nesse caso tem até esse recente? EVTEA, no caso, né? Que É, ele já indica essas sim. soluções. Por quê? Porque isso está diretamente associado, né, no orçamento, vamos dizer assim, que ela tem para a produção. Ela não vai gastar ou projetos detalhados em eixos não viáveis, inclusive economicamente para a rodovia. Certo? Segunda questão é o processo de fiscalização, de cobrança disso. Né? Até nessa questão, e aí o órgão fiscalizador tem que estar cobrando essas questões. Houve, né, se a gente voltar aqui, houve tanto o estudo do impacto ambiental como o relatório, houve uma fiscalização para que se tenha esse estudo, a própria sociedade que está ali envolvida. Claro que às vezes é muito difícil, porque às vezes você tem estrada que ligam, passam por dezenas de municípios, centenas que você não vai nem conseguir identificar. Né? Então, talvez essas questões sejam até mais difíceis de processos de fiscalização. Mas eu acho que tem essas 2 vertentes. Efetivamente, o projeto de viabilidade ela existe quando efetivamente mexe numa questão de orçamento, cronograma, né? E a grande questão da fiscalização em relação a isso. Né? Por quê? Porque, efetivamente, a licença prévia ela não dá licença para que aquele empreendimento funcione. Ela só vem com a instalação, né, que autoriza a instalação daquele procedimento. Né? E ali é todo como que eu vou dizer, um acordo entre, né, a empresa que quer o empreendimento que vai
se utilizar dali com o poder público, que tem aquela questão legal de garantir a qualidade ambiental. Então, é um acordo entre esses dois entes. Né? Mas, para poder fazer esse acordo, o órgão que vai, o empreendimento, ele tem que apresentar esses estudos, senão esse acordo surge da onde? Né? Então, isso é uma questão. E Sim, para a gente. exatamente, não envolvido, né, a questão ambiental, assim, até na própria questão do EVTEA, se fala muito da técnica, da econômica, quando você vai Sim, ver o ambiental é mais um diagnóstico, né, ele não entra na discussão. E sim, aí, mas quando você vai colocar o perdão, órgão fala. ambiental só numa fase em que já está muito avançada a discussão, né? É isso, já E contrata um aí se estudo torna inviável o ambiental. processo, o projeto se torna Exatamente, inviável em voltar, entendeu? Porque o que o exatamente. diagnóstico diz? Ela diz como está, certo? É o retrato de como é aquela parte. Mas é fundamental a gente simular. E aqui são as análises, para poder saber que ações eu vou tomar. Então, assim, o diagnóstico, até para eu prever também, o diagnóstico tem outra função também, mais à frente, quando for fazer um acompanhamento daquele empreendimento e tudo, o que efetivamente mudou desde aquele empreendimento, desde aquele momento que aquele empreendimento foi instalado. Então, assim, por isso que ele tem que ser prévio antes de qualquer coisa, porque se você faz essa avaliação em projetos básicos, até no projeto executivo, você volta como isso? Tudo que você fez, no caso a gente está falando, está usando o exemplo da rodovia, todo aquele estudo, levantamento, fotografia, topografia, como você falou, para definir o eixo, faz o projeto das curvas, e não dá, entendeu? Mas, bom, vamos seguindo aqui. Professor, eu tenho uma Diga. dúvida. Você disse que quando uma instância só do poder público tem que ficar responsável por um determinado empreendimento ou atividade. Eu queria saber, e quando existe um conflito, quem ganha? Conflito com conflito? Por exemplo, conflito entre as instâncias. Por exemplo, já Ah, não. aconteceu de, Não, tá, entendi. É naquela lei, aí entendeu? voltando aqui, eu vou voltar aqui, ó, é naquele que diz qual é, aqui, ó, quais são as competências, as ações que Ah, são, tá. tá, promover o licenciamento ambiental e empreendimento da atividade que compete à União nesses casos. Então, se você tem um empreendimento que é Entendi. feito, como é que é aquela usina Brasil-Paraguai, a Itaipu? O licenciamento é da Uhum. União. No caso que foi dito agora pela Mariana, se aquela rodovia perpassa mais de um estado, dois, três, quatro, licenciamento da União, certo? Se é uma Sim. instalação militar, então nesta lei complementar ele diz, o que não pode é você ter dois licenciamentos, um feito pela União, um pelo Estado. Opa, tenho dois. Como é que a gente resolve isso? Vai nessa lei complementar e verifica. As Tá. condições desse empreendimento estão em que nível? Bom, Tá bom, obrigada, professor. tranquilo. Tá me ouvindo? Alguém falou? Tá baixo. Oi, tá me ouvindo? Bem baixinho. Tá baixo. Eu nem sei onde o microfone tá melhor? Agora melhorou. Tá. Não, na verdade, eu fico. Tem uma coisa que eu sempre fico na cabeça quando tô falando dessa parte de estudo de impacto, é que de que seria necessário você fazer alternativas ao projeto, né? Então você teria que estudar não só uma possibilidade, mas projetos alternativos. E aí eu me lembro assim e isso está contemplado na parte da licença prévia, né? Uhum. E aí eu só queria entender um pouco melhor, não sei se você vai entrar um pouco melhor mais nisso, mas porque eu percebo que às vezes isso não acontece muito, né? Um pouco você quer fazer o projeto aqui e você não acaba considerando as outras alternativas, né? Então como que isso... Eu estou pensando especificamente no caso do autódromo, que
que teve essa grande, acho que foi Uhum. no ano passado, teve uma grande discussão em torno disso, e aí eles falavam assim, que as outras alternativas teriam impacto bem menores do que a que estava sendo proposta, né? Então, eu acho que uma das questões, tudo quando a gente vai, imagina o seguinte, a gente vai fazer qualquer tipo, é, a gente vamos pensar o seguinte, vou puxar para uma coisa mais do dia a dia. A gente vamos viajar, ok? Quais são as alternativas? Pode ter 20 mil alternativas, mas você tem parâmetros para definir isso. Ou seja, olha, eu tenho uma quantidade de recurso e uma quantidade de tempo. O que eu acho que, pelo menos eu não achei, posso estar falando uma besteira, mas o que acho fundamental, e talvez falte se não tiver, são parâmetros. Porque imagina o seguinte, eu faço a análise, eu tenho meu diagnóstico todo aqui, né? Faço o meu diagnóstico, depois eu venho, faço a análise, identifico o que vai acontecer, a magnitude desse impacto. Existe algum balizador disso? Porque ele pode falar assim, a magnitude do impacto é enorme, mas enorme como? Ou é pequena? Pequena como? Certo? Não sei, não sei se existe esses parâmetros, tá? Mas se você não tem isso, é muito subjetivo, tá? Claro que você pode ter um impacto grande, mas que possa ser né, depois na parte das medidas mitigadoras, de você recuperar. Então, assim, para poder fazer esse nível de opções, é preciso definir parâmetros. Né? E aí entra uma outra questão de viabilidade. Ou seja, tem a possibilidade, em prazo, em tempo, em condições de fazer um estudo amplo de diversas possibilidades, né? Por isso que o estudo prévio em projetos, ele tenta botar isso. Qual é aquele que vai ter o menor... E aí volta um pouquinho, talvez, o que a gente estava pensando com a Mariana. Volta um pouquinho a questão da parte econômica. Então, quando você tem projetos em que é impactante mesmo a parte econômica, ele vai fazer o estudo e vai dizer, não, aqui é o menor impacto econômico, em detrimento, de repente, de algum impacto ambiental. Se eu não tiver nesses parâmetros que vão definir, assim, olha só, mais do que isso é impossível. Vai ter que achar outro local, entendeu? Eu não sei se existem esses parâmetros, mas eu acho que é fundamental você ter regras que vão dizer, olha, esse tipo de de empreendimento gera esse tipo de poluição, de efeito, com a magnitude que você vai trabalhar. Então, você joga isso tudo para que você possa saber, olha, mesmo que você tenha um plano de evacuação, né, é muito arriscado. Tipo, claro que não teve, mas vamos pensar a usina nuclear de Angra, né? Pode ter feito um SPAC, pode ter feito um diagnóstico, pode ter feito uma análise ali, pode ter feito todos os processos de mitigação e como monitorar essas coisas todas, esses três, mas teria um outro melhor. E aí? Como é que entra isso? Entendeu? Teria que ter nesse estudo prévio, ou, aí vamos ver uma coisa na cabeça para a gente pensar e discutir. O zoneamento não é também um indicador para isso? Eu não teria que ter um zoneamento para que, quando eu recorto o território, certo? Nas suas potencialidades, nas suas fragilidades. Então, eu já tenho áreas que são definidas, olha, aqui o meio é tão frágil que é só preservação, entendeu? Então, os instrumentos têm que ser conectados. Então, o zoneamento ele já vai te dizer, de certa forma, assim, olha, aqui, nem pensar. Não adianta você fazer estudo prévio nenhum, certo? Então, assim, o que eu estava pensando desses parâmetros, eles já são, teoricamente, eles já são dados pelo zoneamento, concorda? Não sei se alguém discorda ou acha diferente. O zoneamento está ali para dizer também que Com empreendimento certeza. pode, né? Então, assim,
Repare, os instrumentos que estão numa política, eles não podem só estar ali por estar ali, eles têm conexões, eles têm relacionamentos. Então, eu preciso de um sistema de informações para poder fazer os trabalhos de zoneamento que vão subsidiar a parte de licenciamento, em que todas essas informações, todas essas coisas produzidas voltam para os sistemas, os relatórios ambientais saem desses sistemas, os cadastros organizam saber quem está onde fazendo o que nessa questão ambiental. Então, assim, o desenho das ligações, fora os outros instrumentos que a gente nem está discutindo tanto aqui, cria uma malha de relacionamento, uma teia de relacionamento. E isso precisa ser entendido e trabalhado, né? Ok? Caí? Me ouvindo? Ah, ok. Tá? Tá bom. Vamos lá, vamos fechar aqui. Bom, e final, efetivamente, a autorização da operação, ou seja, né, todas as questões já de funcionamento, todas as medidas instaladas, todos os controles já implementados e o funcionamento da operação. Né? Então, você tem a prévia, a de você instalar aquele empreendimento e depois daquele empreendimento começar a funcionar. Tá? E aí eu queria botar agora para a gente debater, e aí depois no final eu fecho como a gente vai fazer isso, que a gente está na nossa última aula. A gente já reparou que a gente só se dá conta da importância que a gente tem do seguro do carro quando a gente precisa dele, quando efetivamente aconteceu alguma coisa, ou efetivamente o quanto, né, aquele valor que você paga mensalmente, tanto para o seguro como para o plano de saúde, né? Dependendo da idade, assim, a gente vai pagando, poxa, eu estou pagando aquilo tudo, cara, eu não tenho nada, minha saúde estava perfeita, mas eu pago aquilo à toa, eu só vou mesmo ter consciência disso quando efetivamente eu precisar, né? Então, será que a gente tem a mesma questão? Ou seja, a gente só lembra. E o puxa vida, a gente precisava aconteceu alguma coisa quando o licenciamento falta ou falha, né? Será que a gente pode fazer essa correlação entre esses que a gente tem na vida e isso também ocorre na questão do licenciamento? E aí eu vou trazer 3 exemplos aqui, que são aqueles 3 exemplos que eu queria que a gente discutisse. Né? Que é, a rodovia Transamazônica, que foi feita lá na década de 70, que sai aqui, né, de João Pessoa e tinha que chegar até em Benjamin Constant, lá no Amazonas, né, em que foi feita na década de 70. É um projeto sem licenciamento ambiental, sem nenhuma guarda em relação às questões ambientais, que devastou a floresta amazônica, sem nenhum diagnóstico, análise, ações mitigatórias, nada. Teve uma ação muito grande na população que vive ali, principalmente na população indígena. Né? Foi levantado nesse traçado aqui. Alguém acha que nesse traçado se botou, opa, peraí, pega o mapa aí, vamos botar aí onde tem população indígena, vamos desviar? Não, ou sim. Se você está fazendo uma obra como essa, e você tem que ressarcir áreas que são, né, que vão passar, ou seja, será que isso gerou grilagem, violência rural? Você tem uma série de questões que ocorreram devido a esse projeto que não teve nenhum olhar ambiental nesse projeto, ok? Outro, né, os mais velhos vão lembrar que era muito dito no jornal, toda hora, Cubatão, que é uma cidade no interior, né, que tinha um polo industrial muito grande, que tinha uma qualidade do ar absurdamente ruim, e que teve um grande incêndio que matou, que feriu, poxa, a gente está falando até comparado com o que a gente tem hoje, mas não vamos entrar nesse mérito, que foi uma comoção muito grande e um olhar ali dentro para isso. Então, você teve um polo industrial de Cubatão na década de 80 que é altíssimos índices de poluição. Né? Aqui o ambiente que era a poluição sem nenhum controle ambiental.
que arrasou a saúde dos moradores, degradou a Mata Atlântica. Então, assim, também sem nenhum olhar para o licenciamento, né? Mas não só Professor, antigamente. Oi, professor, diga. deixa eu só, Marina que está falando, deixa eu só colocar uma coisa Sim. aqui. Esse de Cubatão, há pouco tempo, né? Eu não sei se você soube, ou o pessoal soube, teve um problema muito sério, acho que foi em 2016 ou 2018, foi uma coisa assim, que teve a emissão de uma nuvem tóxica, por conta de que eles estão chamando, que eles chamaram na época de um desastre tecnológico, houve uma falha humana, enfim. E Sim. houve também um processo de poluição muito grande, que não ficou só na cidade, né? Foi Ah, para outros sim. lugares também, né? A poluição ela não para no limite municipal, concorda? Né? Então, assim, barreiras sanitárias são postas no limite, mas por quê? Porque nenhum evento fica assim, não, olha só, aqui eu não passo porque eu comecei nesse município, eu só posso ficar nesse município. Isso não existe. Então, é uma questão em que aflige não só, de repente, muita população local, mas na redondeza. É claro que você tem eventos naturais, né? Aquele caso do vulcão lá na Islândia. Foi na Islândia, não foi? Acho que foi. É um evento natural, mas ele não ficou ali. Então você tem esse olhar, ele não é só local, dependendo do que está sendo estudado como fonte poluidora, né? Mais recente a gente, né, Brumadinho, né, que pelo que eu pesquisei, foi um licenciamento mal feito, não teve fiscalização adequada, gerou 272 pessoas, morte de 272 pessoas. Você teve um espalhamento de 8 milhões de toneladas de rejeitos, né? E 21 municípios, além daquele que com os rios poluídos até hoje. Então, você tem ações, você tem empreendimentos, né? No caso, lá da Transamazônica, uma rodovia, você tem um empreendimento que é um polo industrial, você tem um empreendimento que é uma mineração, em que são atividades econômicas, que a gente, de certo modo, o se utiliza também, mas que ele precisa ter um olhar para garantir que aquele empreendimento cause o menor impacto possível. Dizer que o empreendimento tem impacto zero, eu acho muito difícil, né? Mas que ele seja o menor possível e possa a gente monitorar possibilidades e definir ações, tá? E aí a gente tem agora duas opções, tá? Que eu queria fazer a atividade para a gente fechar a disciplina. Eu queria mais uma, mas tudo bem, a gente fecha nessas três. A gente pode, o que eu quero é que vocês, primeiro, se reúnem em grupos de 5, no máximo 5, escolham um dos três, vai ter grupos que vão escolher repetido, não tem problema, ou a Transamazônica, ou o Brumadinho, ou Cubatão, e que façam uma análise, né, do impacto que a existência de uma legislação ambiental ou de uma fiscalização adequada poderia ter mitigado a degradação ambiental que teve ali, tá? A gente pode fazer de duas formas, né? Vocês têm toda essa questão, impacto em várias atividades. A gente pode fazer duas formas. Eu dou um prazo maior. Eu até pedi para confirmar qual é o limite de dado que eu tenho, e aí eu vou implementar lá no Moodle. Vocês fazem e me entregam. Ou a gente faz uma outro encontro para debater e a análise vai ser como nos outros. A gente tem 2 horas para debater, cada grupo falar e a gente discute sem a necessidade de me entregar uma documentação, tá? Mas aí a gente teria que agendar um horário, a gente está na última semana, a gente teria que agendar um horário na próxima semana. Por mim não tem problema, mas a gente precisa de um acordo entre vocês, tá? Então a gente tem esse trabalho e duas possibilidades que eu queria ver com vocês. Uma, vocês fazem o trabalho e submetem no Moodle, ok? Ou a gente agenda um dia e a gente faz como a gente tem feito. Cada grupo fala, apresenta e a gente debate. Só que a gente teria as 2 horas para fazer isso com mais tranquilidade.
Estou aberto João, para ouvir Profe- vocês e pela hora já. Diga. eu Vamos no posso falar em debate. nome do meu grupo que a gente adiantou toda a parte dos slides, tá tudo prontinho. O tempo que você daria para a gente fazer em aula, a gente só ia realmente aparar algumas arestas do que seria falado, Uhum. mas o slide já está tudo pronto. Então, eu acredito que o meu grupo prefira apresentar também num próximo encontro. Talvez esteja me precipitando falando por todos, mas eu acredito que pelo fato da gente ter se adiantado e montado os slides, seria melhor para o grupo. Professor, eu ia dar uma ideia também, já que a gente tem um grupo de WhatsApp, sei lá, alguma coisa assim, se não for possível fazer uma reunião, se o pessoal preferir apresentar, pode também rolar uma gravação do grupo, uma troca, né? A gravação da apresentação, que é uma ideia também disso. O único problema da gravação é que o legal é o debate também, entendeu? Porque só apresentar, Com certeza. entendeu? É a mesma coisa de só apresentar o trabalho, tá? Eu acho assim que a gente pode trazer as experiências de cada um. Hoje a gente teve contribuições riquíssimas das experiências de vocês entre a gente. Então, assim, eu preferia, não, tudo bem, eu sei que ler vai me dar muito mais trabalho, é óbvio, mas não estou nem levando isso em consideração. Mas eu acho mais a troca é muito mais eu acho que vai ser muito mais valorosa. Então, assim, se a gente, aí falando, né, no meu caso, eu acho que seria mais vantajoso a gente marcar um dia. Deixa eu ver se a Letícia até me passou aqui. Que a gente possa fazer esse encontro. Professor, até porque assim, como foi repassado, você está me ouvindo? Sim. Como já tinha sido repassado na aula anterior, realmente a turma meio que se preparou para já apresentar nessa aula, né? E o que a gente Uhum. tem de material pronto são os slides, mas é aquela coisa, o slide a gente nunca pode encher muito de informação, né? A gente coloca o básico para ampliar a fala mesmo sem ser aquela leitura do momento. E realmente, acho que para produzir um outro trabalho escrito, assim, eu mesmo, acho que a maioria aqui a gente não tem mais nem condição de acrescentar. No caso, meu voto É é o verdade, debate a gente mesmo, assim. prefere Se me, apresentar oral, porque a gente está no sofrimento de escrever pra caramba. se me falar em escrever, acho que eu desmaio aqui. Não tem outra reação, eu desmaio. Não sei quando que eu Glenda volto, tá gente. Eu virei à representando. noite. Se não tem, e assim, é uma coisa, amanhã minha mãe passa por uma cirurgia, eu vou, assim, um negócio que vai ser difícil eu ir retornando para isso aqui, realmente. E já deixei Uhum. para agora, para ser a fase final. Tô até nervosa, tô tremendo. Mas Não vamos ver fique. se for o debate, eu acho que é mais fácil para a gente conseguir, porque é uma outra produção, assim, eu peço desculpa, que não é por má vontade, é por impossibilidade mesmo. Eu não consigo mais. Ó, só relembrando o que a gente falou, porque vocês vão ter aula agora, né? Para não atrapalhar muito o intervalo de vocês. Relembrando nesse processo de avaliação, ou seja, a avaliação da apresentação e da fala é do grupo igual. Eu só faço outras avaliações nos processos de participação, tá? Então, assim, quem não puder ir, vamos marcar uma aula. Pô, mas está fora, não posso, tenho compromisso. Ah, Ok. beleza. Lembrando que existe, dentro das notas, as 3 avaliações que eu faço, a apresentação, o conteúdo, a apresentação e a participação. O conteúdo e a apresentação é igual para o grupo todo que tem a participação, tá? O que eu ia falar aqui? Essa semana não tem jeito, porque a gente já entra num feriado, Amém, professor. né? Seria a Apesar última, de tudo. seria a semana que vem. Qual é a possibilidade de a gente se reunir na terça-feira, dia 8, e a gente fecha a disciplina com a apresentação de vocês? Nem tudo bem. Vamos ver o resto da turma, né? Como é que tá a vida da galera. Professor, no caso, no meu grupo, semana que vem, tanto eu quanto uma outra participante, a gente vai estar com impossibilidade.
Mas aí, de repente, a gente pode fazer isso, né? Combinar com as outras integrantes e tal, ou de repente até gravar um áudio, alguma coisa que dê alguma contribuição específica. Porque realmente para semana que vem, para mim, eu já tava com outras programações. Ou a gente faz sexta. Eu estou em casa. Eu acho que sexta seria bem tranquilo, assim, Se porque eu acho que, não sei a prefiro também. Mariana, mas aí de repente a Sara já poderia participar, se for o caso, né? Eu sei que ela tá com. Professor, eu João. prefiro E sexta eu porque os outros acabei, dias eu vou participar do concurso do fundão. eu É. acabei de olhar no calendário, sexta a gente tem os 2 horários disponíveis, não tem nada marcado. E ele tá disponível no calendário. Acho que sexta tá. seria o mais indicado. Então, E eu Professor, vai ser prefiro, assim, sexta se dia? fosse primeiro horário, acordar Agora, logo sexta, e dia já 4. resolver isso. Tá. Assim, qual a Eu possibilidade, turma, eu da não gente acordar posso, de cedo jeito nenhum. logo? Eu topo. Também topo. Na sexta. Beleza. Sexta, dia 4. Professor, no caso, eu não vou 7h30. poder, porque eu também eu não posso na sexta, mas se é o dia melhor para todo mundo, tudo bem. Mas vou deixar avisado que eu não vou poder. Eu posso qualquer dia, gente. Tá. Professor, uma dúvida. Aquelas Hum. notas que o senhor tinha dado, o senhor falou que ia reconsiderar as notas? O senhor chegou a fazer isso? Não, ainda não cheguei, não. Vou fazer agora. Ah, tá, Eu só vou ter que mexer curiosidade. no peso também, porque vou ter que tirar uma avaliação, aí eu vou ter que mexer nos pesos também. Tá? Tá. Tá bom. Vamos fazer o Então seguinte. vamos marcar para quarta-feira, 8 horas. Peraí, Sexta-feira, perdão. Na sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas, dia 4. Tá bom? ok, porque aí pode ir até meio-dia. Não, E a vou gente botar. pode até ver aqui, É mesmo, dá tem pra apresentar de outra também. alguma integrante, acho que a Cristiane falou que Não, pelo amor de Deus, vamos A até re- as 10. Gente, professor, deixa eu falar, se de repente as pessoas que não puderem participar, se elas gravarem algum áudio, algum vídeo, assim, Pode fazer o que vocês vocês entenderem quiserem. ponto de participação, o que você acha? Que grava Pode rapidinho um ser. depoimento, que é uma forma das pessoas não perderem esse ponto de participação se elas não puderem participar. É uma Não sugestão. tem problema. Tá bom. Beleza, professor. Obrigada aí. Ok? Pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, Tchau, tchau, nos tchau. vemos Obrigada. sexta-feira, tá bom? Valeu, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigada, Até professor. Tchau. Tchau. sexta. Certo, ok. Obrigada, João. Até sexta. Aqui, só Obrigada, uma professor. Até coisa. mais. No slide que você colocou de Brumadinho com as 2 fotos embaixo de rodapé, a imagem da esquerda é Mariana, não é Brumadinho. Ah, é? Opa, vou corrigir. Falou. Tá bom? Falou, tchau. Obrigado. Cristiane, você. Foi Cristiane, não. Você está comprando. Ah, não, Rebeca. Rebeca já saiu? Já. Eu vou botar aqui, a gente faz o grupo da Rebeca primeiro, tá bom? Ok, tchau, tchau.